Graça e paz, queridos irmãos. Estamos aqui para dar continuidade à nossa campanha. Hoje é o nosso 14º dia para esse momento, para aquilo que o Espírito Santo de Deus tem colocado em nossos corações para compartilhar com você. 14º dia. O tema da nossa devocional é Deus é o nosso Consolador. Você já percebeu que às vezes, quando você toma uma decisão de andar com Jesus, quando você está vivendo momentos felizes na presença de Deus, na presença de Jesus, parece que as coisas parecem se tornarem mais difíceis? Ou você já ouviu aqui, depois já ouviu aquela história assim, alguns testemunhos, né? Depois que eu entreguei minha vida a Jesus, parece que as coisas ficaram mais difíceis. Eu estava vivendo tão bem na presença de Deus, de repente aconteceram algumas situações que me fizeram desanimar. São coisas que acontecem na vida. Mas quando nós nos deparamos com o texto sagrado da Palavra de Deus, a Palavra de Deus diz que no mundo nós teríamos aflições, mas nós deveríamos ter bom ânimo. No texto de 2 Coríntios, capítulo 1, versos 3 e 5, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que possamos consolar aqueles que estão também passando por tribulações. Veja, é uma palavra que Paulo descreve que na vida, realmente, assim como Jesus disse, na caminhada com ele nós teremos aflições. Mas o texto diz que ele é o Pai de todo consolo, ou de todas as consolações. É o Pai de misericórdia, que nos trata nesse tempo difícil. Nesse tempo difícil que passamos. Porque na caminhada cristã, ou na vida, isso está incluído no pacote. Desde que o mundo é mundo, as dificuldades surgem. Hoje nós temos guerras, temos crise financeira, crise política, temos tantas coisas que afetam a nossa vida, que afetam a vida de nossos irmãos, porque a área de desenvolvimento dele está inserida essas coisas. Pensa nos nossos irmãos agora que estão vivendo um tempo de perseguição, igreja sendo perseguida em algumas partes do mundo. Em alguns lugares as pessoas não têm liberdade de expressão da sua fé. Entende? Então são coisas que passam na vida do cristão. O cristão fica doente, o cristão fica desempregado, o cristão passa por crises financeiras. Então são coisas que acontecem na caminhada do crente. Mas o importante é que Deus promete nos consolar. Nos consolar, nos fortalecer, nos orientar, estar conosco. O Salmo de número 23 diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então, promessa da presença do Senhor conosco. Mesmo assim, não há promessa que não há dificuldade. Não há promessa que não há luta. Não há promessa que não há aflições. Não, pelo contrário. Nesses momentos é que o Senhor mais segura em nossas mãos. É nesse momento que nós também devemos buscar mais o Senhor, buscar nos fortalecer nele. A palavra de Deus diz que nós devemos estar preparados contra as astutas ciladas do diabo, ou seja, que nós devemos nos apropriar de toda a armadura de Deus. Então, querido, tudo isso está à sua disposição, a armadura de Deus, o consolo de Deus, a companhia de Deus, a direção do Espírito Santo, em todo momento da sua vida, em todos os momentos de nossas vidas. Na caminhada, a igreja sempre foi marcada por lutas, por perseguições, mas ela sempre foi triunfante. O cristão sempre foi vencedor, porque a promessa do Pai está conosco, nos consolando, nos fortalecendo em tempo difícil. Se você está passando por um momento assim, entenda, permaneça firme na presença do Senhor, porque Ele é o Pai de toda consolação. Ele é o Deus de toda consolação. Ele é o Deus de toda a misericórdia. E assim Ele trata as nossas lutas e trata também nas nossas dificuldades. Porque às vezes a gente nos acusamos, nos sentenciamos.
a culpa é minha, eu não consigo, eu não posso. Pode sim, pode, desde que você não desanime. Por mais difícil que esteja, permaneça firme, porque fiel é aquele que te chamou, fiel é aquele que te prometeu para ir com você, estar com você até o fim. Querido, se mantenha firme nas promessas do Pai. Firme, sabendo que o seu trabalho, o seu esforço não é vão. Você não está lutando em vão. Você não está se esforçando em vão. Não. O Senhor está te vendo. Ele é galardoador. Então, querido, mantenha-se firme. Se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. E o Pai de toda consolação estará com você. O Pai de toda misericórdia estará com você sempre, te dando direção, te protegendo, te motivando, levando você à vitória. E se você tem essa palavra, você pode orar comigo. Você pode declarar a sua fé, fazer a sua confissão de fé, sabendo que o Senhor está com você. Então, ora assim, declare a sua fé assim: eu creio, apesar das lutas, apesar das dificuldades, o Senhor está comigo. Ele me fortalece, Ele me ajuda, Ele me sustenta com sua destra fiel. Eu creio que nos momentos difíceis da minha vida, o Senhor, como prometeu, me consolará, me ajudará na minha fraqueza, reanimando as minhas forças, reanimando os meus pensamentos para continuar até o fim. Eu creio que, segundo a palavra de Deus, que o Senhor Jesus enviaria o Espírito Santo para estar comigo, para me consolar, me ensinar todas as coisas. Eu creio que o Senhor Jesus já cumpriu essa promessa na minha vida, pois eu me sinto consolado, me sinto fortalecido por essa palavra, pela manifestação do próprio Espírito Santo na minha vida. Eu creio que, apesar das aflições desse mundo, as promessas do Senhor se cumprirão na minha vida de forma cabal e completa. Eu creio que os meus olhos verão aquilo que o meu coração crê. Isso se transformará em testemunho vivo da minha vida, do meu relacionamento com o Espírito Santo. Eu creio que eu e a minha casa e a minha família experimentaremos todas as coisas que o Senhor nos promete pela sua palavra. E isso se tornará um testemunho vivo daquilo que nós estamos experimentando no Senhor. Eu creio que, segundo as consolações do Espírito Santo, que eu sou consolado, eu posso consolar os meus irmãos, eu posso consolar os meus amigos, eu posso consolar as pessoas do meu convívio. Se eu creio assim, eu posso orar a palavra, eu posso pedir, eu posso clamar, segundo a palavra do Senhor me ensina. Vamos orar juntos então agora? Diga assim: amado Espírito Santo, da mesma forma que eu sou consolado por Ti, pela Tua palavra, por Tua presença manifesta na minha vida, eu quero consolar os meus irmãos, os meus amigos, as pessoas que o Senhor colocou ao meu redor. Eu quero levar essa palavra de consolo aos que choram, aos que sofrem. Amado Espírito Santo, Pai de todas as misericórdias, segundo o Teu poder que opera em mim, faça isso através de mim. Coloque isso no meu coração. Coloque isso na minha vida, para que eu possa consolar os que estão tristes nesse momento. Amado Espírito Santo, eu quero te pedir o Teu consolo para aqueles irmãos que agora estão sofrendo perseguições em algumas partes do mundo, em alguns países fechados ao Evangelho. Pai, Espírito Santo, consola esses nossos irmãos, fortalece a fé de cada um deles. Pai, eles têm testemunhado ao mundo inteiro o que eles estão vivendo nesses lugares.
A vida deles tem inspirado tantas pessoas, mas nós pedimos no poder do Espírito Santo que o Senhor fortaleça os nossos irmãos, os nossos missionários, Senhor Deus, homens e mulheres, famílias totalmente comprometidas com a Tua palavra. Console eles, Espírito Santo, fortaleça a vida deles. Espírito Santo, eu quero pedir pelos meus irmãos da minha igreja, da minha comunidade de fé. Console os que estão sofrendo, console aqueles que estão passando por lutas, por enfermidades, aqueles que estão passando por crise financeira, por crise, Senhor, de desemprego, estão passando por crise no relacionamento familiar. Espírito Santo, leva o consolo, leve a direção para esses nossos irmãos, a fim de que eles continuem firmes, operantes, e não venha desanimar da fé, mas que se tornem, Espírito Santo, testemunho vivo do Senhor, da manifestação do poder do Senhor. Assim eu creio, por isso eu oro, Espírito Santo, pela minha vida e pelos meus irmãos, que eles sejam abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, querido? Se essa palavra falou o seu coração, compartilhe ela, não fique só para você não. Se inscreva no canal, ative o sininho para que vocês recebam os nossos próximos vídeos e assim como você está sendo abençoado, ajude essa palavra a alcançar mais gente, mais pessoas com esse consolo que você tem vivido, que eu tenho experimentado, em nome de Jesus. Até o nosso próximo dia, em nome de Jesus.